Agora estamos um pouquinho mais arrumado, né, dentro do que permite uma viagem com pouca mala e etc. Porque estamos daqui a pouco indo para um show de tango, uma experiência de tango, um jantar com um show de tango. E esse vídeo vai ser mais para relatar essa experiência. E antes, a gente está pronto praticamente. Daqui a pouco a gente vai descer para esperar o carro, que a gente vai ter um carro que vai vir buscar a gente, levar e depois trazer. E antes de iniciarmos de fato, vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o pré da gente fechar essa experiência, como é que foi, como a gente decidiu e o que a gente espera antes da gente partir. Então tem que ser coisa rápida que daqui a pouco a gente está descendo. Então, a gente tinha vontade de ir no show de tango, né? Óbvio, a gente está na Argentina, faz parte da cultura deles. Existem várias, não sei se várias, mas algumas casas de tango bem conceituadas, bem conhecidas e tal, que oferecem essa atração, então a gente estava interessado. No Brasil, a gente já deu uma pesquisada para ver valores, ver como a gente podia fazer para encaixar isso no nosso roteiro, e aí foi de primeiro um susto, né? A gente achou valores bem caros. De certa forma, aliás, a princípio a gente tinha verificado três casas, acho que são as principais, que é o Senhor Tango, o Tango Portenho e o Madeiro Tango. Resumidamente, pelo que a gente viu, o Tango Portenho, eles aparentemente dizem que o palco deles é o maior ou é muito grande o palco. Eles têm música ao vivo, né? Os músicos ficam tocando no fundo. E o espetáculo, isso vale para todos. Não é uma dança só de tango ou algumas danças. Ele é praticamente um teatro. Tem vários momentos. Às vezes são muitos bailarinos em cena, outros poucos. Deve contar mais ou menos uma história ali através da dança. Se eu não me engano, são 25 bailarinos. E, resumidamente, esse é o Tango Portenho. Depois tem o Senhor Tango, que para muitos é o melhor. Ele é mais diferenciado, ele tem um palco redondo, então tem mesas em volta, praticamente uma atração 360. O show dele entra a cavalo e tal. Futuramente, depois, né, a gente foi conversar com o cara da agência e ele falou muito bem desse show, falou que é o melhor, que é uma verdadeira experiência, que é praticamente um show Broadway com tango, que é outro nível. Ah, ele também tem a posição das mesas interfere no preço, já vou falar disso. Então todos praticamente têm três categorias. Esse especificamente ele tem uma área VIP em cima, como se fosse um camarote assim. Então oferece também essa experiência diferente, aí dependendo do ingresso que você compra. E o terceiro era o Tango Madeiro, ou acho que é Madeiro Tango. Desses três, o Madeiro Tango, pelo que a gente viu, é o que fica mais abaixo. Ele é um pouco mais simples, fica lá em Porto Madeiro. E um diferencial dele, assim, é que o valor dele, ele tem um cashback que você depois pode usar no cassino, que fica, acho que ao lado dele ali, também em Porto Madeiro. Mas ele, a princípio, é o mais simples e é um pouco mais acessível. Consultando os valores, então, praticamente todos é o mesmo esquema, o jantar com opção com entrada, prato principal, sobremesa, bebida à vontade. De cada um desses pratos você tem três opções. E também, praticamente, acho que todos têm três categorias de localização e o preço varia mais por causa disso. Vendo ali uns valores médios, não é nem pegando o melhor de todos, nem nada, mas o que talvez encaixaria melhor ali na média, a gente ia gastar facilmente R$ 1.000, R$ 1.200 o casal, com o jantar completo, tudo isso. Inclui também o transfer, né, que eles te buscam e te levam. E a gente achou caro, embora a gente soubesse que era uma atração um pouco mais cara, a gente começou a pensar. E aí, não sei se todos, acho que um deles não oferece a opção de você só ver o show, mas os outros acho que sim, se eu não me engano, ou todos tinham a opção de só ver o show. E aí a gente escolheu então, a gente a princípio tinha escolhido ir no Tango Madeiro, que era o mais básico, e só ver o show. Viemos então, o dia que a gente foi lá na agência trocar dinheiro, conversando com o cara, né, que também é uma agência de turismo, ele começou a oferecer ali porque eles tinham alguns pacotes promocionais e tal. Resumindo, o preço só do show no Porto Madeiro ia ficar praticamente o mesmo preço do tango. Ele tentou empurrar pra gente o Senhor Tango, né, o espetáculo da Broadway, etc. Mas a gente fechou o Tango Portenho com o jantar completo. O Tango Portenho com o jantar completo tava o mesmo valor, se não me engano, do Senhor Tango, só o show, então não estava compensando. E a diferença pro Tango Madeiro também não estava valendo muito a pena, então a gente fechou esse desconto
do Tango Porteño, que também é uma ótima atração, pelo que ele falou. Completo, jantar, vai buscar a gente daqui a pouco e depois traz também. Então é isso, questão de como a gente pesquisou, como foi a conclusão e como foi o review aí das casas que a gente viu até agora. Então, o transfer vai chegar agora, quase 8 horas a gente desce, entre 8 e 8 e meia ele deve passar aqui. E chegando lá também, ele falou que já começa a servir o jantar, depois de mais ou menos 1 hora deve começar o show e deve durar 1h30, 1h40. E aí, durante todo esse período ele falou que pode pedir bebida à vontade e tal, acho que no final, se não me engano, tem uma sobremesa ou um café. Vamos descer, esperar e vou filmando conforme a gente for acontecendo aí e o que a gente for achando disso. Acabamos de descer, passar ali pela entrada e chegar ali ali eu não filmei muito porque, sei lá, parecia tipo zona de aeroporto que não pode filmar assim, com segurança, tudo muito sério, fiquei com medo. Acho que não teria problema, mas também achei melhor passar sem filmar. E aí já pegaram o nosso bilhete, trouxeram aqui pra mesa e quando a gente fechou, o cara falou que a vantagem de ser durante o dia de semana, né, hoje é uma terça, é que tende a ser mais vazio e consegue melhor lugar. A gente entrou, não tá vazio, tá muito cheio, assim, praticamente, a gente acabou de chegar, 8h30, que era o horário, já tá praticamente todas as mesas sentadas, só que a gente tá literalmente primeira mesa, então achei que a gente ia ficar perto, mas não tão perto. Esse é o menuzinho então. Aqui são as entradas que a gente pode escolher. O menu principal para a gente escolher um desses. Sobremesa e as bebidas inclusas. Já deixaram aqui um pãozinho, né, de entrada. Já tem uma água também. E a gente pode ir pedindo conforme for comendo e daqui a pouco o show começa. Bom, já fizemos o pedido, eles só pediram que já fizesse todo o pedido de uma vez só, né? Pelo menos da comida, depois da bebida à vontade. E muito rápido, nem 5 minutos que eu pedi, já trouxeram, então minha entrada é 2 empanadas. E o da Marina é um caldo, uma sopa de creme de cebola com algumas especiarias e pãozinho e etc. Já trouxeram a cerveja também, pediu uma Quilmes e a Marina pediu um vinho tinto. Irmão, não faz nem 5 minutos que eu terminei de comer aquelas 2 empanadas. Os caras já tiraram meu prato. Trouxeram esse tamanho de carne. Não dá pra ver a altura disso. Minha cerveja tava acabando. Em 2 minutos os caras trocaram, completaram o copo de vinho da Marina. É muito rápido o serviço aqui e eles não deixam faltar nada. Até então, tá excelente. Vamos provar aqui o famoso bife de chorizo argentino. Irmão, é outra parada. Eu não conhecia assim, nunca tinha provado esse estilo mais argentino. Não sei o bife de chorizo, como chama esse corte no Brasil. Mas também nunca comi um bife desse tamanho, dessa altura aí, praticamente tá uns 2,5 cm pelo menos de altura. Ele é um pouco duro para cortar, assim, você vai cortar, ele é meio difícil, acho que até pela espessura. Mas quando você põe na boca e mastiga, muito, muito, muito macio, bem suculento, não é uma carne dura, não é uma carne seca.
bem... Nossa, muito bom. Gostei, viu? Achei que não ia ser tão carnívoro assim de churrasco argentino, né? Mas me rendi ao chorizo argentino. Bife de chorizo argentino. Ó, veio bem ao ponto, na minha opinião. O que eu gosto, não gosto de mal passado. Então tá levemente rosadinho. Mas ó, bem suculenta. Você vai cortando, ela vai soltando esse sumo. E na minha opinião, eu não gosto muito menos que isso não. Então pra mim tá excelente. Como eu falei, bem macia. De levar o meu prato do prato principal para ser a sobremesa. Esse aqui que eu escolhi não lembro o nome, mas é tipo um menu de degustação sobremesas portenha. Tem um pudinzinho aqui, doce de leite, sorvete com alguma coisa embaixo, e aqui são queijos, e aqui acho que é chocolate. Da Marina uma tortinha, o que é? Você lembra? Não lembro. É uma tortinha com creme, enfim. Alguma coisa de laranja. Alguma coisa assim, tem uma calda de laranja ali. E a gente vai dividir, assim, a gente pegou um de cada pra gente poder provar os dois. Mas acho que a minha escolha foi a vencedora. Também, eu vim 3, né? Pudim, muito bom. Doce de leite mais firminho, mais durinho, muito bom. Essa bolachinha, muito boa. São as melhores partes. Isso aqui é um sorvete de caramelo salgado, alguma coisa assim, ou doce de leite salgado. Ele é levemente salgadinho. Não entendi direito. Gostoso esse sorvetinho. Misturei ele com doce de leite doce mesmo.
se me Acabamos de chegar aqui no quarto. A van, né, deixou a gente igual foi, pegou na ida, deixou a gente aqui na volta. E pra falar como foi essa experiência, a Marina fala primeiro, que ela é mais do mundo das danças, do mundo do teatro, falar a opinião dela sobre esse evento aí, que foi uma noite de tango em Buenos Aires. Eu achei que tava tudo muito bonito, achei que os atores, os bailarinos, que são as mesmas pessoas, mas que eles estavam muito preparados, assim. Você via desde a hora da improvisação do cara que trombou na escada, tanto que ele trombou na escada, eu ia te puxar e falar assim, amor, o cara trombou, acho que o garçom tá bem ali. E depois a gente viu que ele fazia parte da apresentação toda. No palco, você via que os bailarinos, até quando, por exemplo, eles não estavam dançando, eles estavam muito participativos da cena, assim, sabe? Não tava lá só parado numa pose, eles estavam fazendo expressões pro que tava acontecendo ali na cena. Achei que foi muito bem fechadinho, muito bem preparados, dança maravilhosa, né, amor? A gente tava comentando de 2 bailarinas lá que foram marcantes, mas no geral tudo foi muito lindo. Então, depois da opinião aí do júri técnico, eu sou o júri artístico. Na minha opinião aí, tecnicamente, com a minha formação em dança dos famosos, né, tudo que eu aprendi na dança dos famosos com Ana Botafogo e Carlinhos Jesus, eu achei tecnicamente muito bom, assim, tipo, os dançarinos, execuções perfeitas, muitos movimentos difíceis, ficar jogando a perna de um lado pro outro, enfim. Mas mais do que isso, o passeio em si, né, o que foi esse evento essa noite, achei uma experiência super válida, como eu tinha comentado no começo. É uma coisa um pouco mais cara, realmente, mas como a gente acabou fazendo, né, para quem tem interesse, não fechar pela internet, não fechar no primeiro lugar, consultar. A gente tem essa ideia que às vezes fechar com uma agência vai acabar sendo mais caro, mas às vezes não, porque ela fecha pacote, ela tem parcerias com restaurantes, ou não só nesse caso, mas alguns passeios e tal. E algumas vezes pode até sair mais barato do que, como foi o nosso caso, né? Saiu mais barato do que o previsto, embora ainda seja um passeio um tanto quanto caro. Para falar de valores, a gente fechou por 6 mil por pessoa, 6 mil pesos por pessoa. Como eu disse, é um pouquinho caro, mas eu acho que minha conclusão final é que vale muito a experiência. É aquele tipo de coisa assim, que se você tem a chance de participar, de vivenciar uma vez na vida uma experiência cultural, né, principalmente algo específico que é de um outro país, né, que não sei se a gente encontraria um show de tango igual a esse no Brasil, mas mesmo se encontrar não é a mesma coisa, né? Faz parte dessa experiência cultural de conhecer Buenos Aires, de conhecer a Argentina, que é da cultura deles, é uma dança daqui, um estilo musical daqui. Então acho que é o tipo de coisa que, se você tiver a chance de vivenciar pelo menos uma vez na vida, acho que vale a pena o investimento aí, que é uma experiência realmente marcante. Não é uma coisa que, por exemplo, todas as vezes que você viajar para a Argentina, por exemplo, você vai precisar fazer, ou que você precisa ir várias vezes, caso você fique aqui alguns dias. Mas uma vezinha eu acho que vale muito a pena, o jantar estava muito bom.
A gente comentou também o serviço de mesa é super rápido, né? Eu acho que porque como eles têm que tentar terminar o jantar o mais rápido possível para não se alongar durante quando começar o espetáculo, igual eu comentei durante o vídeo, a gente pede, aí rapidinho, não dá nem 5 minutos, já chega a entrada, você come a entrada, terminou, eles veem o prato vazio, eles já tiram, na sequência aí também 3, 4 minutos já chega o prato principal, você come a mesma coisa, eles veem o prato vazio, eles já passam recolhendo, e como é muita gente no espaço, muito garçom, e eles trabalham super rápido, assim, até a gente às vezes fica meio confuso de tanta movimentação, e eles, por exemplo, vê uma garrafa de coca vazia na mesa, automaticamente eles já tiram, põem uma nova, já enche a cerveja, já enche o copo de vinho, chega a sobremesa também, já põe ali, tira rápido quando você termina, para que quando as luzes se apagam e a cortina abrir, não tenha que estar ninguém comendo, não tenha que estar servindo. Então, o jantar, sim, a comida é muito boa, a experiência também gastronômica, também como eu estava comentando de experiência, também tem esse aspecto de ser uma experiência gastronômica. No meu caso, que eu comi o bife de chorizo, né, que eu não conhecia, nunca tinha comido aqui na Argentina. As empanadas, que é clássico, mas eu já tinha comido. A sobremesa também foi interessante, que foi ali um passeio, né, por sobremesas portenhas. Então, o jantar excelente, o serviço ali interessante de acompanhar, também muito bom. A dança, como eu falei no começo, muito bom. A Marina trouxe os aspectos um pouco mais técnicos, mas, enfim, tudo muito bom, tudo como deve ser o serviço, de buscar deixar aqui na porta. Eles tinham marcado entre 8h30, mas pediu para ficar já pronto 8 horas para ter esse intervalo. 8h28 exato, o motorista parou aqui na frente. Rapidinho ele chegou, não é longe, e como são várias vans, cada uma faz uma região, tinha a gente, mais um casal, um outro casal e um cara sozinho. Então tava super vazia a van. Agora na volta também foi super rápido para deixar todo mundo. Então, assim, o serviço não tem nada o que reclamar, funcionou muito bem, o lugar lá é muito bonito, a comida boa, a dança interessante, bonita, os bailarinos são excelentes. Tudo bom, o pesar seria o valor, mas como eu disse, dá para achar um valor mais baixo e investir aí na experiência. Então acho que valeu a pena a gente ter feito. A gente ficou por um momento balançado se fazia ou não, principalmente por causa do valor. Então a nossa experiência final foi positiva e eu acho que vale como sim, tentar completar a experiência de Argentina, ter essa experiência do tango, né, no nosso currículo. Então foi uma noite muito bem aproveitada na cidade de Buenos Aires. Amor, você falou 6 mil, mas 6 mil dá menos. 60 mil por pessoas. Eu tô muito confuso com o dinheiro. Basicamente deu R$300 por pessoa, é isso que deu em real. Isso, R$300. A conversão que a gente está fazendo, que a gente pegou o câmbio, é de 200 pesos para R$1. Então, R$300 por pessoa, 60 mil pesos. Eu estou realmente com essa confusão. Tem, por exemplo, uma nota de 2.000. Eu andei aí um dia inteiro com a nota de 2.000, achando que era nota de 20 mil. Na hora de pagar, que eu vi que não era. Na hora de contar de 10 mil, com a de 1.000 também eu acabo confundindo. É um câmbio muito louco trabalhar com notas tão altas. Então, por isso, eu ia comentar depois, né, em outro momento, desse aspecto do dinheiro deles. Mas já teve aí ao vivo um erro que eu cometi e já tocando nesse assunto. Mas então foi isso, R$300 por pessoa praticamente, completo. Eu não sei se não lembro se eu falei no começo, mas por exemplo, no outro tango que ele foi oferecido, era esse mesmo valor, só o show. Então a gente conseguiu a experiência completa por um preço bacana aí. E é isso, então, encerrando a experiência de tango em Buenos Aires.